Olá, meus prezados alunos. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Fisiologia. No dia de hoje, a gente vai trabalhar nossa última aula correspondente ao sistema nervoso. Vamos falar da fisiologia do sistema locomotor e como o sistema nervoso mantém o controle sobre o movimento, sejam movimentos voluntários ou involuntários. Para iniciar nossa aula de hoje, como forma de motivação, eu trago esse vídeo daqui. Esse vídeo que acabamos de ver, ele é coerente com essa problemática que eu vou lhes apresentar aqui agora. Vamos iniciar falando de um paciente masculino de 58 anos de idade que há 3 anos vem apresentando tremores de repouso na mandíbula e as mãos como se estivesse contando moedas. Neste momento, como consequência do estado avançado da doença, apresenta também rigidez muscular, dificuldade para iniciar a marcha e essa marcha com passos curtos, arrastando os pés e mantendo os braços flexionados à altura da cintura, fixos e sem realizar o normal balanceio alternado das extremidades com cada passo, o que provoca nesse paciente quedas frequentes. O diagnóstico para este paciente era a doença de Parkinson. E que estrutura encontra-se afetada nesta patologia? Desde já, posso adiantar que essa estrutura, como devem vocês imaginar, é uma estrutura do sistema nervoso. Pois muito bem, na aula de hoje, a gente vai estudar o controle do movimento e vamos falar de todas ou de muitas das estruturas que podem sofrer lesões e essas lesões terem uma consequência não muito boa, logicamente, para o movimento, afetando assim a qualidade de vida de muitas pessoas. Na aula de hoje, a gente vai ver a organização dos níveis do controle motor, vamos falar das funções motoras da medula espinhal e dos reflexos espinhais. Vamos falar do controle cortical e do tronco cerebral da função motora e o cerebelo e os núcleos da base no controle motor global. O objetivo dessa aula é que, ao final, vocês sejam capazes de descrever qual é a função de cada nível do sistema nervoso sobre o controle motor a partir do grau de elaboração da resposta motora que cada um deles pode gerar. Os objetivos específicos a nível de conhecimento é que vocês sejam capazes de enumerar os principais locais de processamento da informação motora, associar a estrutura do sistema nervoso com o grau de resposta motora e descrever as funções específicas de cada estrutura nervosa sobre o controle motor. Para tal, a gente vai utilizar nossa bibliografia básica. Lembrem que utilizamos o Tratado de Fisiologia Médica na 12ª edição, porém a gente também tem a 11ª e a 13ª, que é a mais recente,
sendo que a 12ª é aquela que a gente tem na biblioteca. Além disso, temos o livro de Fisiologia de Bernie Levy e o livro de Fisiologia da Margarida Aires. O conteúdo de hoje, ele encontra-se no Guyton, no capítulo 54, Funções motoras da medula espinal, os reflexos espinais. No capítulo 55, o controle cortical e do tronco cerebral, da função motora. E no capítulo 56, as contribuições do cerebelo e dos núcleos da base para o controle motor global. Essa figura daqui já é familiar para vocês. A gente colocou essa figura na nossa primeira aula, quando começamos a estudar na aula introdutória do sistema nervoso, e temos o cérebro, córtex cerebral com função integradora, a parte do tronco encefálico onde está a ponte, o bulbo e o cerebelo com função de intercâmbio e distribuição, e no caso do controle nervoso do movimento, essas estruturas têm função retificadora, chama-se assim bastante, retificadora do movimento, retificadora porque elas vão refinar o movimento, retificadora para refinar os movimentos. Desde já estou dando algumas dicas. E temos a medula espinal, que ela tem função sensorial e efetora, e que no caso do controle nervoso do movimento, ela vai se ocupar de reflexos. Os reflexos ficaram para a medula porque eles são um pouco menos elaborados, vamos dizer assim. Bom, aqui temos um corte da medula espinhal, sim? Temos os nervos espinhais e as raízes posteriores, que é por onde entram os neurônios que traem informação, neurônios aferentes. E a gente viu ontem o que são neurônios aferentes. São neurônios que trazem a informação da periferia. Periferia pode ser um músculo, pode ser a pele, pode ser uma glândula, pode ser uma víscera. Então, toda essa informação que entra ao sistema nervoso vai entrar a níveis diferentes da medula espinal, que ela está dentro daquela coluna vertebral formada por discos dentro do canal, e pelo corno posterior ou raiz posterior entram esses nervos. Já na raiz anterior é onde saem os motoneurônios ou neurônios motores, ou seja, os axônios, os neurônios que vão dar uma resposta. No caso de hoje, a gente vai falar então de aqueles neurônios motores que vão inervar principalmente a musculatura, porque a gente está falando de movimento. E para ter movimento, quem permite que isso aconteça, o órgão é o músculo. Aquele órgão capaz de convertir a energia química em energia mecânica, energia química em movimento. Essas raízes sensoriais motoras que eu falei para você, que ficam na parte posterior da medula, é por onde entram as informações advindas da pele, do músculo, das vísceras, certo? E nessa parte das raízes sensoriais e motoras, que seria aqui dentro desse corte da medula espinhal, existem o que chamamos interneurônios. Eles são interneurônios, são neurônios pequenos
Vejam aqui, esse é o corpo do neurônio e o axônio curtinho. Corpo do neurônio e axônio curtinho. Por que esses interneurônios pequenininhos aí? Porque dependendo do tipo de estímulo, sim? Dependendo do tipo de estímulo que o organismo receber, às vezes se demanda do organismo uma resposta rápida e que não precisa ser necessariamente ou não precisa inicialmente ser uma resposta consciente. Pode ser uma resposta inconsciente. Como, por exemplo, se alguém encosta um ferro quente em você, você não precisa pensar primeiro que você vai retirar o braço. Se alguém espeta você com uma agulha, você não precisa pensar em retirar o braço da agulha. Simplesmente, seus reflexos se ocupam disso. E são esses pequenos interneurônios aqui que elaboram essa resposta inconsciente. Então, esses interneurônios curtos, porque seus axônios são bem curtinhos, mas ainda curtos, provavelmente tem um diâmetro do axônio grosso, provavelmente esse pequeno axônio ele é mielinizado, então essa resposta vai ser muito rápida. Tirar o braço do ferro, tirar o braço de uma agulha, se queimou com o vapor da água. Então, são respostas que são muito rápido. Esses neurônios motores anteriores, então, eles vão deixar a medula pelas raízes ventrais para inervar o músculo. Ou seja, vejam aqui que a esse nível, a primeira resposta não leva a uma integração lá em cima no cérebro, no córtex, sino que a própria medula, vamos dizer, sem pensar muito, ela já dá uma resposta. A resposta é: tira o braço, tira o corpo, vira para cá. Essa é a resposta. Não precisa subir ao córtex para elaborar nada. Segundos depois, você vai esse neurônio daqui, ele vai se decussar para o lado contrário, vai subir pelo sistema dorsal lemniscal, que é muito rápido, e vai informar para o cérebro que você foi espetado, que você foi queimado. Claro, isso vai acontecer ao mesmo tempo que isso aqui, só que, logicamente, tem que chegar lá em cima. E você, então, vai ficar ciente de que você foi queimado e espetado. Mas seu braço já ele se afastou. E esses interneurônios, eles são de tipo A-alfa, que a gente viu ontem. Qual era a velocidade de transmissão do impulso nervoso? Era entre 80 e 120 metros por segundo. E a gama, que também são de alta velocidade. Certo? Então, aqui a gente tem os tipos de neurônios que vamos encontrar para o controle nervoso do movimento. Do mesmo jeito que na aula anterior a gente estudou os tipos de neurônio que conduzem a informação advinda da pele para o sistema dorsal lemniscal, da coluna dorsal lemnisco-medial e anterolateral, pois aqui também a gente vai falar um pouco dos tipos de neurônios que participam no processo de informação para o controle nervoso do movimento. Temos primeiro os neurônios motores alfa, que dão lugar às fibras nervosas grandes, certo? Com um diâmetro de aproximadamente 14 micrômetros, e eles inervam grandes fibras musculares, uma grande
quantidade de fibras musculares. Ao redor de 300 fibras formam, então, uma unidade motora. Temos os neurônios motores gama, que transmitem por fibras nervosas de menor calibre, com um diâmetro de aproximadamente 5 micrômetros, e inervam pequenas fibras intrafusais para o controle do tônus muscular. A gente vai falar agora o que é intrafusais. Intrafusais são essas fibras daqui, sim? São o fuso muscular, ele é uma célula muscular que já ela não tem a função muscular de contrair, sino que sua função é ser um receptor. Ou seja, ela é uma célula muscular modificada que não tem a função de contrair, sino que ela tem a função de ser um receptor, de ser um sensor da informação do grau de encurtamento do músculo. E nisso consiste esse receptor que se chama fuso muscular, certo? E temos os interneurônios, que a gente falou deles agora, são esses daqui. Vamos ver os interneurônios. Esse pequenininho daqui, que são pequenas, muito excitáveis. Elas têm atividade espontânea e processam a informação aferente. Agora, vamos falar um pouquinho dessa atividade espontânea que tem esses pequenos interneurônios aqui. Eu falei para vocês ontem, em algum momento, que o relaxamento total do músculo, ele não existe. Você está relaxado, muito bem, porém o músculo ele tem um grau de contração basal, que se chama tônus muscular. Esse tônus muscular, independentemente do que você diga, relaxa o braço, você vai ter uma contração mínima no músculo, que é normal, é básica, é basal. Essa contração, ela não é, por exemplo, ela não aparece em pessoas que têm algum dano neuronal e que está afetada o controle nervoso desse movimento. Então, sempre vamos ter um tônus muscular. Então, vamos retomar aqui um pouquinho. Temos os neurônios motores alfa, são esses daqui, certo? Que vão a inervar grandes fibras musculares. Eles são os responsáveis pela contração bem marcada de um músculo. Temos os motores, os neurônios motores gama, que são esses aqui em vermelho, que são os que transmitem a informação do fuso muscular, ou seja, esses neurônios motores gama, eles são mais do tipo, vamos dar uma resposta, vamos ser um sensor, certo? E temos os interneurônios, que são os pequenininhos. Esse aqui, certo? Esse pequenininho daqui. Aqui, antes de continuar, a gente já tem uma ideia desses elementos principais para o controle do tônus muscular, certo? E para o controle de reflexos medulares que agem sobre o músculo. Então, a gente tem um neurônio motor alfa, que é aquele que produz aquela contração. Temos os neurônios motores gama,
que eles inervam as fibras intrafusais para o controle do tônus muscular. Elas são as que mantêm aquela pequena contração básica do músculo. E essa fibra que temos aqui em azul é um tipo de fibra de um outro receptor que se chama órgão tendinoso de Golgi. Ele é, vamos dizer que de certa forma, antagônico do fuso muscular. E fuso muscular informa a contração do músculo. E o órgão tendinoso de Golgi, ele informa sobre o esticamento do tendão. Então, eles informam. Lembrem que o sistema nervoso, ele trabalha sob a integração. O sistema nervoso, ele quase nunca trabalha. Não é comum, digamos, o sistema nervoso responder ao efeito de um único sinal. Sempre muitos receptores, sensores informando ao mesmo tempo. Aí, o que o sistema nervoso faz? Ele codifica, pondera o que é importante, o que é menos importante, e a partir daí faz, de forma integrativa, de potenciais de ação. Esse código é o que é utilizado para dar uma resposta. Daí que, basicamente, nosso sistema nervoso é uma rede, um engramado de sensores, de condutores, de fibras que dão uma resposta, de fibras que trazem uma informação para o centro nervoso. Então, já que estamos falando da medula espinhal, vamos falar então dos reflexos espinhais. O primeiro reflexo é um reflexo basal, como já tinha falado para vocês, e que ele vai depender desse sensor chamado fuso muscular. Fuso muscular. E, reforçando, fuso muscular é uma fibra muscular modificada para ser um sensor, certo? E aqui estão representadas fibras, estão representados neurônios que têm função motora e função sensora. As de 14 micrômetros são aquelas que provocam grande contração, porque contraem grande quantidade de fibras, e temos outras de menor tamanho que inervam menores quantidades de fibras musculares, que são para manter o tônus muscular. E essas daqui, pois, elas levam informação para o sistema nervoso central. O fuso muscular, então, ele tem função receptora, ele vai captar, receber, vai ser um sensor, certo? Ele aumenta a frequência de potenciais de ação com o estiramento do músculo. Quando o músculo se estira, ele aumenta sua frequência de disparo de potenciais de ação. E diminui a frequência de potenciais de ação com o encurtamento do músculo. Então, se o músculo estica, ele aumenta a frequência. Se aumenta a frequência, ele vai mandar um sinal para a medula. E a medula, um interneurônio pequenininho, ele vai dizer de volta, manda então essas fibras daqui, de 5 micrômetros, a dar uma pequena contração, certo? E aí, quando acontece essa pequena contração, e o músculo
encurta, então ele diminui a frequência de potenciais de ação. É um circuito circular, um feedback que ele vai dando o tempo todo. Não tem descanso para o fluxo muscular, ele vai dando feedback o tempo todo. Se você está meio jogadinho assim, seu músculo ele vai ter aquela tensão básica. E é muito rápido. Porque os interneurônios são bem pequenininhos e respondem bem rápido, então é aquela resposta. O reflexo de estiramento, sim, é o que a gente está falando agora. Manter o grau de contração muscular razoável. Que a gente tem falado até agora de manter tônus muscular, certo? Então, esse fluxo muscular, que a gente tem falado até agora, tá? Ele, por definição, o que acontece? Como o músculo está inserido nas duas pontas, no extremo do osso, esse tendão ele vai tentar o tempo todo estar esticando o músculo. Sim? Aí esse esticamento do músculo vai fazer com que sejam gerados potenciais de ação, que é levado pela parte posterior da medula espinhal, e aqui devia ter um interneurônio, ou às vezes vai direto, e o nervo motor vai provocar, então, a contração, o encurtamento novamente do músculo para reduzir o número de potenciais de ação que o fluxo muscular está gerando. Certo? Esse é o reflexo de estiramento, ou que seria também manter o tônus muscular razoável. E, então, os fluxos musculares, a gente só está reforçando aqui o que a gente viu até agora, os fluxos musculares, eles detectam a variação do comprimento muscular, sim? Quando acontece o estiramento por conta do tendão que puxa o músculo para um extremo e para outro, como se fosse uma borracha, um elástico puxando ao músculo, esse fluxo, essas fibras intrafussais, que são, em definitiva, fibras musculares modificadas com um sensor, elas esticam e elas começam a disparar potenciais de ação por essa fibra até a medula espinhal. E os motoneurônios gama trazem de volta um sinal para a contração muscular. Desculpem, os motoneurônios gama levam a informação pela parte posterior e os motoneurônios alfa, eles contraem essas fibras. Certo? Aqui temos as fibras intrafussais, que elas são muito semelhantes com as fibras musculares, só que elas são modificadas, principalmente nessa região daqui. E esses neurônios aferentes, que são esses de cor marrom, eles levam informação para a medula, e os axônios eferentes vão a determinações nervosas motoras gama, vão a contrair um pouco esse músculo. Temos outro reflexo que eu já tinha dado spoiler para vocês, que é o reflexo tendinoso de Golgi. Esse reflexo tendinoso de Golgi, ele depende do órgão tendinoso de Golgi, que nesse caso, ao invés dele estar no músculo, ele está no tendão.
é um órgão que está no tendão. São vários, logicamente. Lembre que eu falo no singular, órgão tendinoso de Golgi, porque a gente foca numa estrutura, porém, são muitos informando ao mesmo tempo. Então, ele também auxilia no controle da contração muscular. Ele é um receptor encapsulado, ele tem uma cápsula, lembrem que existem fibras nervosas livres, terminações nervosas livres, quase sempre para dor e temperatura, e tem os receptores, que ainda sendo neurônios sensoriais primários, eles são encapsulados por uma estrutura de tecido conjuntivo, e ele reage quando a tensão do músculo aumenta com rapidez. Ou seja, quando o músculo aumenta com rapidez, o tendão se estica também com rapidez. Então, ele vai informar do grau de tensão de cada pequena porção do músculo, porque ele está inserido aqui. Vejam que ele está aqui no tendão. Porém, cada segmento de fibra muscular, ela se insere no tendão em um segmento diferente. E o órgão tendinoso de Golgi ele tem ramificações para cada uma dessa inserção. Então, ele vai informar do grau de tensão de cada pequena porção do músculo. E, com isso, ele consegue distribuir a carga equitativamente entre as unidades motoras. O que são as unidades motoras? Cada uma dessas aqui é uma unidade motora. Porque a inserção do músculo no tendão é como quando você... bom, não sei se todos vocês fabricaram uma rede, ou não precisa fabricar a rede. Quando você tem aquele nó da rede que você vai engatar no armador, cada fio que desce, cada cordinha que desce do nó, do nó da rede, cada um deles vai se inserir na manta da rede, não? O corpo da rede em si. Então, cada cordinha dessa, ela vai ter uma tensão diferente dependendo de como você se deite na rede. Se você fica no meio da rede, as que mais tensas ficam são as do meio. Se você encosta para um lado, as do outro lado começam a ficar mais mole e essas daqui ficam mais fixas. Pois bem, essas cordinhas da rede seria mais ou menos equivalente a essas unidades motoras, certo? E isso aqui seria aquela parte do nó que vai engatada no armador. Então, é como se nessa parte do nó tivesse um sensor capaz de informar qual corda dessas que está inserida está mais tensionada. E esse reflexo tendinoso de Golgi, ele tem uma função protetiva sobre o músculo. Se esse reflexo tendinoso ele não funcionar bem, muito provavelmente vai ter lesões musculares e ele vai evitar a tensão excessiva. Ele vai evitar essa contração excessiva do músculo. Ele tem uma função inibitória. Vejam que, no caso, aqui está o órgão tendinoso de Golgi, certo? Se o músculo se contrai muito rápido, muito excessivamente, ele vai informar a esse interneurônio pequenininho que está aqui. E vejam que esse interneurônio aqui, ele tem um signo de menos aqui, um sinal de menos aqui. Significa que ele é inibitório sobre esse processo contrátil desse outro neurônio aqui. Esse outro neurônio aqui, ele tem função de contrair, provavelmente, brusca ou rapidamente o músculo, ou uma grande quantidade de fibras musculares. E esse órgão tendinoso de Golgi, ele vai ativar esse interneurônio inibitório, que ele vai inibir precisamente a contração desse neurônio motor alfa. Certo?
Ficou claro? Vamos lá. Então, fluxo muscular versus órgão tendinoso de Golgi. A função de um e do outro. O fluxo muscular, ele vai mensurar o comprimento do músculo e as alterações do comprimento. Quando o músculo se estira, ele vai produzir potenciais de ação para contrair ele. E o órgão tendinoso de Golgi, ele vai mensurar a tensão do músculo refletida no tendão. E lembrem que vai ser refletida não de forma homogênea, senão cada unidade motora, cada pequena corda, ela vai exercer uma pressão diferente e o órgão tendinoso de Golgi vai ter um efeito inibitório através de um interneurônio inibitório sobre os neurônios motores alfa. Vamos ver então mais dois reflexos. Vamos ver mais dois reflexos. Vamos ver o reflexo flexor e reflexos de retirada. O reflexo flexor e os reflexos de retirada, eles têm como função o afastamento do membro estimulado do objeto estimulador. O reflexo que a gente viu anterior, do fuso e do órgão tendinoso de Golgi, é um reflexo que acontece constantemente, de forma completamente inconsciente, e que a gente nunca fica sabendo daqueles. Esses daqui é um reflexo que acontece inicialmente. O sistema motor ele vai retirar sua extremidade, da fonte nociva e depois, um segundo depois, uns milissegundos depois, você fica consciente do que aconteceu, certo? Então, a função principal é o afastamento do membro estimulado do objeto estimulador, certo? E esse tipo de estímulo, é provocado principalmente por a estimulação das terminações de dor, uma alfinetada, calor, ferimento, e recebe o nome de reflexo nociceptivo. Gente, nociceptivo vem de quê? É uma mistura de nocivo, que significa perigoso, nocivo, ceptivo é de percepção, então, de recepção, então é recepção de um estímulo nocivo. Então, esse reflexo flexor seria isso aqui. Quando você faz assim. Quando faz assim. Tá? Agora. Reflexo flexor. O que acontece? Quando você é espetado, quando a pessoa ela é espetada, vamos dizer aqui, você está olhando para cá e vem um coleguinha seu chato e vem e espeta você. Você não faz apenas isso aqui. Não. Você não retira apenas o braço. Você tem que colocar o corpo todo em função dessa retirada. E é aí que é importante o reflexo extensor cruzado. Reflexo extensor cruzado que acontece de 0,2 a 0,5 segundos, ou seja, nem chega um segundo, após o estímulo. E ele é um apoio ao reflexo flexor. Ele pode empurrar o corpo longe do estímulo nociceptivo. Ou seja, você retira o braço, mas junto com o braço, você está retirando o corpo todo. Você não retira apenas o braço. Você retira o braço. No menor dos casos, você faz assim. Então, já aí inclui
aquele reflexo extensor cruzado. Ele é um reflexo de apoio ao reflexo flexor. E isso que temos aqui é o circuito do reflexo extensor cruzado. Então, eu poderia colocar essa imagem aqui, sim, essas palavras daqui, e você dizer, esse circuito que está aqui é um circuito do reflexo flexor e extensor cruzado. Então, em que consiste ele? Se de um lado você contrai os músculos flexores, no outro lado você vai excitar os músculos extensores, porque você vai para gerar uma força contrária a essa fonte nociva, você encurta esse braço e empurra esse outro para cá. Daí que a gente tem os dois braços aqui representados, um e outro, um braço que está se flexionando e um braço que está se estirando. Então, quando você contrai o bíceps, o tríceps, ele se relaxa. E no braço contrário, você faria o contrário. Relaxaria o bíceps e contrairia o tríceps. Então, é algo como assim. Certo? Nem sempre funciona do mesmo jeito. Nem sempre é assim, tão teatral, não? Mas é nisso que consiste o reflexo extensor cruzado. Ele vai gerar um movimento em menos de meio segundo, em qual você recolhe o braço da fonte nociva e estica o outro braço. Pode esticar assim, pode esticar assim, pode esticar de outra forma. Mas a ideia é que, de forma geral, essa condução cruzada retire o corpo todo da fonte nociva. Certo? Então, uma pergunta de prova pode ser: em que consiste o reflexo flexor? E em que consiste o reflexo extensor cruzado ou de retirada? Ou eu posso falar, qual outro nome tem o reflexo flexor? O reflexo flexor chama-se reflexo nociceptivo. E o reflexo retirada, como se chama? Também. Não, se chama reflexo extensor cruzado. Beleza? Então, todo mundo anotando isso no seu caderno. Temos vários outros reflexos medulares. Por exemplo, os reflexos posturais, que disso se encarga, participa o ouvido. O reflexo de endireitamento, seu próprio corpo tenta se manter direito. E os reflexos já um pouco mais complexos, que são de andar e de marcha. Movimentos de marcha rítmica de um membro, movimento de marcha recíproco, 2 membros, movimento de marcha diagonal, que seria se arrastar no chão, ou como caminham cachorro e gato, caminham os cabritos, caminham os quadrúpedos. E o reflexo do galope, que pertence mais para o cavalo, não? A gente não tem... Claro, eu poderia retirar esses outros reflexos aqui que não são atribuídos aos humanos, mas também não está demais que você saiba, não? Que saber nunca está mal. Tem o reflexo de coçar. E tem os reflexos espinais que provocam espasmo muscular. Esse espasmo muscular é mais comum em cavalos, em vacas, em cachorro, que é quando uma mosca ou um bicho pousa na pele de um cavalo, ele faz algo parecido com isso aqui que o professor de vocês faz, que seria movimentar a musculatura somática, certo? Seria mexer a pele. Claro que um cavalo pode fazer esse movimento de pele bem mais rápido do que eu fiz, tá? Porque nós humanos perdimos essa capacidade. No meu caso, não perdi totalmente, mas a gente não utiliza mais esse reflexo de espasmo muscular para esse objetivo. A gente tem alguns espasmos musculares, sim, muito comuns, esses espasmos nossos
são às vezes mais comuns durante o sono, porque normalmente um espasmo muscular, quando você está fazendo alguma atividade, ele não é muito legal. Vamos supor que você está com uma garrafa de água e se você tem um espasmo muscular, o mais provável é que você vai soltar essa garrafa. Então, o espasmo muscular ele é bom, digamos, quando você está dormindo, vem um mosquito, pica você e você faz aquele movimento de espasmo muscular para vá para lá, mosquito, certo? Então vamos subir um pouquinho no nível. Até agora a gente só falou daquelas respostas que eram produzidas, processadas pela medula espinhal. Agora vamos subir um pouco para o córtex, primeiro o tronco e depois o córtex cerebral. Vamos ver como essas regiões aí controlam o movimento, certo? Vamos lá. Ontem a gente falou do sistema somestésico. E o sistema somestésico ele é importante para o controle motor também, porque você vai ter muitas vezes uma resposta motora a partir de uma informação sensorial que você tiver. Se você é picado pelas formigas, você vai sair caminhando para ficar longe do formigueiro. Se você está sendo espetado por alguém, você vai sair correndo porque você precisa. Então, toda essa informação que chega, ela é sensorial, ela é tratada pela área somática 1 e 2. Então, o córtex motor primário seria essa região daqui, que fica bem do ladinho da área somática 1. Vejam que, estando o córtex motor primário do lado da área somática 1, isso faz com que você já tenha uma ideia de que, desde o ponto nervoso, da organização topográfica dessas duas funções, é importante que elas estejam perto uma da outra. Você tem a parte somática, que informa de como seu corpo está com respeito ao meio ambiente, e tem a parte motora, que pode responder rapidamente a alguma questão nociva que possa estar lhe afetando. E está, então, a área suplementar, que também é importante, e a área premotora, porque essas partes já têm alguns movimentos, digamos, pensados, pré-elaborados. Vamos ver aqui. O córtex motor primário, vamos falar agora dessa parte aqui. O córtex motor primário, ele relaciona representações topográficas aproximadas das diferentes áreas musculares do corpo. Já ele tem as questões musculares topográficas dos músculos. Já ele sabe aqui que cada região daqui já está representando um músculo que pode ser movimentado em forma de resposta. A estimulação dessa região, ela vai produzir a contração de um grupo de músculos e gera um movimento específico e não apenas de um músculo. Ou seja, se estimula, vamos supor, pernas, não vai ser apenas um movimento do músculo, vai ser algum movimento completo da perna. Já essa região ela tem um conjunto, não apenas um músculo, sim um conjunto de músculos com um movimento específico já, digamos, pré-elaborado. É só excitar essa parte e já tem esse movimento completo. Não apenas de um músculo, sino de todo. Ou seja, um músculo que se contrai, um outro que se relaxa, outro que se contrai a médias, na metade. Então já vem um conjunto, já vem um músculo, já vem um movimento completo. E no momento, essa mesma região ela vai ter
aquela mesma forma. Se essas áreas daqui são as áreas sensoras, ok? São as áreas sensoras que mais importante a gente tem, pois essas mesmas vão ser as áreas com movimento fino e que precisam de maior resposta motora. Ou seja, elas são, desde o ponto de vista sensorial, importantes, porque também, desde o ponto de vista motor, para dar uma resposta, são importantes. As mãos são importantes tanto para receber um estímulo como para responder a esse estímulo. O rosto é uma das coisas mais, digamos, que exige maior quantidade de inervação nervosa, tanto para receber informação quanto para dar uma resposta. Não tem nada como fazer aquela cara de deboche. Tudo isso requer de uma requer de uma maduração, vamos dizer assim, uma maturação elevada daquele movimento. E eu quero saber quem de vocês é bom fazendo aquelas caras de deboche. Estou assistindo um lugar onde falam das caras de deboche, mas tudo bem. Vamos continuar. Temos também a área premotora. Essa área premotora é essa região daqui que eu estou marcando com um ponteiro, certo? A área premotora. Essa área do córtex do cérebro, certo? A área premotora, ela tem predefinido padrões bem complexos de movimento, tipo como vão estar orientados os ombros e os braços para situar as mãos numa posição específica. Vamos dizer, eu vou trabalhar vou fazer pão. Vamos supor que eu quis fazer pão, porque na pandemia não tem nada para fazer, vamos ficar em casa, então eu vou preparar o pão. Eu vou apertar a massa, vou manipular a massa. Aí, essa área premotora já ela diz, bom, para você preparar uma massa de pão, você vai separar assim na frente da mesa, vai colocar os ombros desse jeito, as mãos desse jeito, e a partir daí começa o movimento. Então, esse padrão complexo de movimento, porque já é um padrão complexo, toda essa estruturação dos ombros, dos braços, como você vai situar a mão para essa função específica. Certo? Aí vocês devem ter muitos exemplos de como você teria que colocar a mão. Vamos supor uma pessoa que é massagista. Uma pessoa que é massagista tem massoterapeuta. Massoterapeuta tem um paciente deitado e ele tem que ter já estruturalmente a orientação dos ombros, dos braços para começar a massagem. Perna, braço, costas, certo? E assim, essa área premotora já ela tem premontado, como seu nome diz, premoldado uma estrutura já complexa de movimentos ou de preparação muscular grande para um movimento ou uma função específica, não apenas um movimento, sino uma função toda. Uma função que requer vários movimentos e que requer de uma postura pré-instituída. Também essa região aí tem a criação de uma imagem motora por um grupo de neurônios chamados neurônios espelhos. Tipo assim, você faz um movimento, você vê a outra pessoa fazendo um movimento e você talvez nunca fez esse movimento. Mas quando você vê a outra pessoa fazendo um movimento, essa sua área premotora ela vai já montando isso. É como dançarinos, principalmente. Dançarinos, esportistas. É a forma em que você aprende a fazer um movimento.
é a forma em que já seu sistema nervoso, ele diz, eu já devo colocar a mão assim, eu devo colocar a perna desse outro jeito, eu devo me posicionar dessa forma aqui. Já essa área premotora já criou um espelho de uma movimentação, de um movimento, a partir do que está assistindo, já seja de outra pessoa, já seja de um vídeo. É assim, quando eu vou dançar o quadradinho de 4, aí sua área premotora já sabe como é para se colocar para o quadradinho de 4. Aquele espelho, aquela imagem que você pode visualizar antes de fazer. Se imaginem vocês fazendo alguma atividade, imaginem vocês fazendo algum movimento ou alguma tarefa que vocês gostariam de fazer e não fizeram ainda. A partir do momento que você vê ou imagina, já essa sua área premotora, ela começa a criar essa imagem, mesmo sem você não fazer. Inclusive pessoas, pacientes, que têm, digamos, uma quadriplexia, uma lesão a nível medular, ainda assim sua corteza, sua área premotora, ela consegue criar imagens motoras que o paciente nunca vai poder fazer do seu ponto de vista físico, porém que a sua imagem criada nessa área premotora vai fazer sim. Nada segura a nossa imaginação. E a imaginação, muitas vezes, as pessoas veem como algo intangível, alguma coisa intangível que você não pode apalpar. É verdade que você não pode apalpar a imaginação, não? Mas, desde o ponto de vista dentro de nossa estrutura, essa criação, mesmo que não tangível, ela está aí. Entenderam? Ela está aí. Essa imaginação, ela pode ser intangível, porém ela tem uma estrutura assim que sustenta a essa imaginação. Ela tem uma parte física que segura essa imagem, essa criatividade. E, logicamente, essa região é a base para a aprendizagem por imitação mediante a interação com o hipotálamo e os núcleos da base, que a gente vai estudar agora. O hipotálamo é a parte inferior, acho que vocês já tiveram na anatomia, do encéfalo, certo? E temos então a área suplementar. Ela fica aqui na parte mais para cima. Ela está muito relacionada com a área premotora, então ela tem um grau também alto, sim? A área motora suplementar vai gerar então efeitos bilaterais. Por exemplo, pegar coisas com ambas mãos. Quando você vai tirar uma fonte uma travessa do forno, você usa as duas mãos. Você vai carregar uma criança, carregar seu cachorrinho, levar um bolo, pegar uma mochila com as duas mãos, porque você já sabe que ela está pesada. Então, e os rudimentos para escalar. Não sei qual de vocês é capaz de subir num pé de açaí, mas essa área suplementar é aquela que vai permitir que você faça, ou que a pessoa faça, aquela escalagem. Ela trabalha cooperativamente com a área premotora, logicamente, para gerar movimentos carregados da postura e a posição da cabeça e os olhos. Você vai escalar, mas não é só a mão. Não é apenas as mãos e os braços. Você tem que definir
Não é só uma questão muscular bruta. Você tem que também posicionar a cabeça, posicionar os olhos, certo? E temos aqui algumas áreas que são importantes para o controle motor, que se encontram no córtex, certo? Formação das palavras na área de Broca. Se afeta essa parte aqui, a pessoa pode até estar pensando o que quer dizer, mas não vai conseguir, certo? Movimentos oculares contralaterais, rotação da cabeça nessa área, que fica na área suplementar. Habilidades manuais, crochê, pintura, colocar um botão. A outra parte é a escolha das palavras. Tem pessoas, pelo amor de Deus, tem pessoas que não têm essa área, que não sabem o que falam, aí não escolhem as palavras. Gente, pelo amor de Deus, vamos alimentar essa parte do córtex. Vamos sanar essa parte do córtex, vamos escolher bem o que vamos falar. Tem a área da fixação dos olhos, que ela fica atrás aqui. Olhos, a parte que controla tudo relacionado com o olho fica aqui atrás. Sim? E no córtex primário temos quadris, perna, pés, pescoço, braços, lábios, a vocalização, mandíbula, língua, deglutição e mastigação. Gente, vocês não têm ideia de quão complicadas são essas duas funções na fisiologia nervosa. Da deglutição e a mastigação são um monte de passos quando você vai aprender a fisiologia da deglutição e a mastigação. É interessante fazer um trabalho relacionado com a deglutição e a mastigação. Vou pensar nisso. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho do tronco cerebral na função motora. Dizem que o tronco cerebral ele está formado pelo tálamo, o mesencéfalo, a ponte de varolho e o pedúnculo cerebral. E nele se encontra também o quarto ventrículo, que é o assoalho. O ventrículo é por onde desce. O ventrículo são as cavidades pelas quais circula o líquido cefalorraquidiano. Certo? Então, temos o bulbo raquídeo, temos a ponte de varolho e temos o mesencéfalo aqui. E além disso, temos o tálamo. Ok? Na parte do tronco encefálico de baixo, como se fosse, aqui temos cérebro e ele como se engatasse aqui embaixo. Na verdade, é uma estrutura relativamente contínua e fica aqui embaixo. Então, aqui temos funções importantíssimas, principalmente são funções que a gente não controla, ou pelo menos que a gente não precisa se preocupar em controlar. Por exemplo, controle da respiração. Quando você faz sua vida, seu dia a dia, você não está o tempo todo pensando em como você vai respirar, nem quantas vezes você tem que movimentar sua caixa torácica para o intercâmbio de gases acontecer. Você não se ocupa disso. Você também não se ocupa de a que velocidade você vai movimentar seu coração. A velocidade com que ele vai estar batendo. Batendo é engraçado o coração, porque na minha língua o coração late, que nem cachorro, certo? Mas o controle do sistema cardiovascular você não controla de forma ciente. E o controle parcial da função gastrointestinal. Por que parcial? Porque uma parte do tronco encefálico controla o intestino,
mas outra parte é o próprio intestino que se controla. Não sei se vocês escutaram falar alguma vez que o próprio sistema digestório ele é um sistema nervoso. Ou seja, ele tem uma independência também nervosa, mas tem também um efeito do sistema nervoso central. E então tem alguns outros controles, como por exemplo o controle do equilíbrio, que depende de estruturas dentro do ouvido interno, e o controle dos movimentos oculares, isso é importante, e os movimentos estereotipados do corpo, balanceamento, questões básicas do corpo. São funções especiais de controle que você não precisa conscientizar a priori. Então, você não precisa conscientizar o controle do seu baseamento gástrico, certo? Você só fica informado quando você está querendo fazer. Você é informado pelos nervos dos esfínteres que você está querendo fazer cocô. Você é informado primeiro de que você está precisando ir no banheiro defecar. Mas você não programa defecar para depois querer. Isso tem pessoas que criam um costume de defecar, que tentam, não sei o que. Pronto. Mas, normalmente, é o contrário. O tronco cerebral, na função motora, ele trabalha principalmente na sustentação contra a gravidade. São os núcleos vestibulares que recebem a informação sensorial do labirinto membranoso do sistema auditivo e também da pele. Ou seja, você se manter em postura bípeda, ou seja, parado em dois pés, vai depender do labirinto, da estrutura do labirinto sensorial membranoso do sistema auditivo e também dos receptores da pele, do apoiamento dos pés. Aí, algumas pessoas têm alguns probleminhas com receptores da pele dos pés. Temos, por exemplo, as pessoas que sofrem de hanseníase. Hanseníase é a lepra, e a lepra ela acaba com alguns receptores da pele. E é muito comum que as pessoas com hanseníase elas percam a sensibilidade da pele, incluindo a sensibilidade da parte debaixo do pé, que é a que apoia. Então, essas pessoas, com o tempo, eles podem ter caídas, um pouco atrapalhadas para caminhar. Não uma coisa tão excessivamente evidente, mas é importante. Eles começam a ter úlceras nos pés porque o movimento, a falta de sensibilidade faz com que eles comecem a apoiar demais uma parte e não tem aquele balanceamento normal de distribuição do peso corporal sobre os pés. E o outro problema da sustentação do corpo seria, então, a labirintite. Pessoas que têm inflamação do labirinto membranoso, do sistema auditivo ou do nervo, que conduz essa informação do labirinto auditivo, e essas pessoas têm, de alguma forma, problemas na sustentação do corpo contra a gravidade, tontura, enjoo. Bem-vindo, sou eu, tá? Eu subi na picape, eu andei muito rápido, não sei o quê, aí está o professor com labirintite e aí tá com enjoo. Mas tudo bem, a gente pega um limão, continua andando. Vamos lá. E aqui temos então o órgão membranoso auditivo. São essas formas semicirculares daqui. São 3 semicírculos. Aqui só tem 2, mas são 3 semicírculos que orientam-se em 3 sentidos. E esses semicírculos, eles têm um nervo que se ocupa de captar
esse posicionamento, lembrem que dentro de cada... Lembrem não, já estou informando que dentro de cada canal semicircular tem tipo umas veletas, tipo umas crestinhas que vão se movimentar. E esse movimento mecânico, na base desse neurônio sensorial secundário, certo? Os neurônios do sistema auditivo são neurônios sensoriais secundários, que eles vão a receber o estímulo, traduzir, mas eles não conduzem, eles passam para um segundo neurônio, e esses potenciais de ação gerados, esses códigos, 1000 daqui, 2000 daqui, 3000 daqui, essa somatória vai lá no tronco cerebral para informar sobre a posição da cabeça e do ouvido com respeito a um plano, na verdade 3 planos, não? E informar, que são 3 laberintos. Aqui está. 1, 2, 1, 2, 3. Tá? Posterior, horizontal e superior. E eles 3 têm aqui núcleos que passam essa informação para o gânglio superior, divisão do gânglio superior vestibular, certo? Informam e vai para o nervo craniano, que leva, o 8º nervo craniano, que leva informação tanto do ouvido como da cara. Por isso você coloca o nervo facial aqui, passa do lado. Lembra o código de linhas marcadas, que leva informação de um tipo. Essa informação dos ouvidos. Aqui a cóclea. A cóclea ela tem outra função. A cóclea tem a função auditiva. A função auditiva aí também informa a parte relacionada com o ouvido, a parte acústica, não? A parte acústica do nervo craniano. Aqui está a parte acústica, que vai desse caracol para lá. E aqui tem a parte do equilíbrio, que é tão complicada quanto a acústica, ou provavelmente mais. Então, terminamos de ver o tronco encefálico, que se ocupa daquelas questões mais, digamos, involuntárias, imperceptíveis. E agora vamos falar um pouco do cerebelo e os núcleos da base no controle motor global. O cerebelo, esse órgão que fica aqui atrás, a parte na altura do tronco encefálico, detrás do tronco encefálico, na parte posterior, embaixo da região, na verdade embaixo não, na região occipital da caixa craniana, e ele vai ser muito parecido como se fosse um cerebrozinho miniatura, na verdade. E por isso ele tem 3 partes funcionais. O vestíbulo cerebelo, que se encarga da retificação dos movimentos associados ao equilíbrio, ou seja, ele vai retificar movimentos que chegaram do aparelho membranoso do ouvido, que chegou no tronco encefálico, ele vai retificar esse movimento do equilíbrio. Então, por isso que sempre se fala, não, o cerebelo é encarregado do equilíbrio. Ele é encarregado, sim, do equilíbrio, mas ele também tem outras coisas das quais se ocupa. Então, sim, a parte do vestíbulo cerebelo, funcionalmente, não estruturalmente, retifica os movimentos associados ao equilíbrio. Toda a informação que chega daqui do tronco, que chega aqui ao tronco do aparelho membranoso do ouvido e dos receptores da pele dos pés, ele vai ser retificado aqui de volta para o tronco, e o tronco vai dar a resposta.
Tem o espinocerebelo, que ele vai se ocupar da coordenação dos movimentos distais do corpo. Distais significa que ficam nas extremidades, nas pontas. Dedos, mãos e dedos. Tanto das mãos quanto dos pés. Pés e dedos dos pés, mãos e dedos das mãos. Para nós é muito importante mão e dedo das mãos. Mas se for um orangotango, um macaco, um animal desses trepadores, é importante também os dedos dos pés deles, que são tão habilidosos quanto os dedos das mãos. Então, daí a importância. A gente perdeu com a evolução, o negócio de estar usando sapato, essas coisas, com o negócio de usar sapato, a gente perdeu muitas habilidades dos pés. Mas nada na biologia é de assombrar. Porque as pessoas que não têm os membros superiores, tá? Tem que se adaptar. E então esse espinocerebelo, lembra na aula anterior que se mostrava o exemplo da perda do terceiro digital da mão e acontecia aquela reorganização a nível do córtex? Pois essa reorganização ela vai ter sim a nível do córtex e vai ter também a nível do espinocerebelo. Então, as pessoas que não têm os membros superiores e que fazem sua vida cotidiana apenas com os membros inferiores, cozinham, dirigem, pois eles também vão ter uma reorganização tanto no córtex quanto no espinocerebelo para manter essa coordenação dos movimentos das partes distais do corpo. E o cerebelo, ele é um pouco mais, digamos, refinado ainda. Ele dá um feedback na retificação do desenvolvimento de imagens motoras a serem realizadas. E quem trabalha imagens motoras é lá no córtex. Então, ele vai receber informação do córtex para retificar e devolve essas retificações daquelas imagens feitas naquela área premotora, certo? E vamos então ver os núcleos da base. Os núcleos da base ficam embaixo do cerebelo, aí perto do hipotálamo, ok? Na região mais interna, ou seja, não o córtex por fora, sino do lado interno. Do lado interno, por isso o corte é um corte frontal para a gente ver onde estão os núcleos da base. Núcleos da base são o núcleo caudado, o putamen, o globo pálido, a substância negra e o núcleo subtalâmico. Tálamo é outro núcleo. O tálamo, na verdade, é uma estrutura distribuidora. Vamos dizer que todos eles vão ter uma conexão com o tálamo e o tálamo é quem vai levar para o córtex. E o hipotálamo fica debaixo do tálamo, que tem mais uma função endócrina, que a gente vai ver quando a gente estudar o sistema endócrino. Agora, o tálamo, ele é um centro de distribuição. Todos os núcleos da base, tanto o núcleo subtalâmico, quanto a substância negra, o globo pálido, o putamen e o núcleo caudado, eles vão ter uma conexão com o tálamo e o tálamo tem uma conexão com as diferentes áreas do córtex. Tanto é assim que as pessoas que têm epilepsia podem ter um foco epiléptico aqui, por exemplo. Aí, se a pessoa tem um foco epiléptico nessa região, vamos supor que essa seja uma região que tem a ver com o braço contrário. Ele vai ter uma crise unilateral. Sim? Vai ter uma crise epiléptica unilateral que a pessoa vai começar a ver como seu braço treme e isso é chamado de aura. Sim? A pessoa
que percebe que vai ter uma crise epiléptica, ela às vezes consegue ver que um lado do corpo empieza a ter tremores tônicos, inclusive a pessoa às vezes grita ou já se prepara para informa que vai ter uma crise, ou não informa, mas ele tá, ainda que não consiga falar, ele pode gritar, pode estar inconsciente. E o que acontece? Se essa epilepsia ela não é tratada, essa hiperexcitação dessa região, se chegar no tálamo, o tálamo vai distribuir essa hiperexcitação para o resto do córtex. E aí a pessoa cai e começa a tremer completa. Ou seja, o tálamo é como se ele fosse um fofoqueiro, literalmente. Ele distribui para todo que canto. Ele recebe daqui. É como se fosse... Claro, vocês são de uma geração nova da agora, não? Mas na minha época, quando eu fiz serviço militar em Cuba, eu gostava de ir no centro telefônico do centro do estado, do lugar onde eu trabalhava, onde eu fazia meu serviço militar. Porque o centro telefônico era muito legal, porque era uma pizarra, era um quadro assim, um quadro enorme. E então tinha a telefonista, era uma moça que ficava com um fone de ouvido, com um microfone, e tinha um monte de cabos aqui, tipo cabo de fone de ouvido. Só que, assim, imaginem esse cabo de fone de ouvido, pero grande, um plug bem maior. Então, naquele quadro tinha um monte de buraco. Cada buraco equivalia a um telefone de uma subunidade daquele lugar grande, de uma sala. E a telefonia não era tão desenvolvida, ou já era desenvolvida ao ponto de poder ser, não era digital ainda, era analógica, mas o exército, naquele momento, em Cuba, provavelmente ainda exista esse trabalho, existe essa função e essa operadora, eles preferem uma linha que são segredas, um sistema de circuito telefônico que não tem nada a ver com a empresa telefônica e não tem nada a ver com a empresa com telefonia digital central, sino que eles têm sua própria central ao estilo antigo. Então, o hipotálamo seria igual àquela moça que ela, sendo uma pessoa lá no extremo do país, levantava o telefone e não precisava marcar nada. Simplesmente a moça via que ligava uma lampadinha, ela pegava um plug, conectava nessa luz que acendeu e dizia oi. Aí o moço falava, não, eu quero falar, inclusive falava em código, eu quero falar com onça. E a onça era outra unidade do Estado-Maior lá. Aí dizia, tudo bem. Aí ela vinha, pegava o outro extremo desse cabo que estava aqui e plugava em outro lugar. E aí ela empurrava, apertava um botão, e esse botão, gerava uma eletricidade que fazia o telefone de outro lugar ligar. Então, aí ela estabelecia essa ligação de forma mecânica, pegando, colocando um plug e colocando um plug aqui. Então, o tálamo é como se fosse aquela estrutura que está, digamos, aqui embaixo do grande córtex, e ele tem conexão com cada região. Na região manda informação para o tálamo manda para outro, o tálamo manda para baixo, o tálamo manda para o cerebelo, o tálamo manda para o tronco, o tálamo manda para região 4, região 5, região 6. Então, essa função do tálamo de interconector, ela também é evidenciada naqueles casos de pessoas com epilepsia, que tem um foco epiléptico na região, por excesso de produção de glutamato, por exemplo. Essa hiperexcitação chega no tálamo e, como uma hiperexcitação, lembrem que os receptores eles devem responder a alguma coisa, mas como está hiperexcitado, provavelmente ele distribui essa hiperexcitação para o resto do córtex, e aí a musculatura toda começa a ter aqueles ataques
tônico-clônicos clássicos da epilepsia. Então, os núcleos da base, eles recebem informação principalmente do córtex cerebral e a retornam a este de forma corrigida e refinada. Quando diz eles recebem principalmente do córtex cerebral, gente, primeiro passa pelo tálamo e depois vai para eles. Pode ir direto? Pode, mas a maioria das coisas passa pelo tálamo. Atividades como cortar com uma tesoura, bater pregos, tirar lixo com uma pá, movimentos controlados do olho, inverter a rapidez na direção do movimento e a vocalização são os principais movimentos que requerem do refinamento desses núcleos da base. Vamos falar então do núcleo caudado. Núcleo caudado, esse que eu marquei aqui com essas duas bolotinhas. Vejam que eles são bilaterais, eles têm o núcleo, a gente fala em singular, mas na verdade o núcleo caudado tem dos dois lados, todos são bilaterais. Tem uma função cognitiva associada ao movimento. Ele vai fazer com que o indivíduo ou o animal perceba quando ir em direção contrária a situações de perigo. Exemplos, experimentos feitos em ratos, em camundongos, onde é afetado o núcleo caudado, os ratos ficam tão doidos que eles vão para cima do gato. Então, a situação de perigo deles é ir contra a situação de perigo. Ou seja, a função dele é evitar que vá em situação de perigo. Imagino que as crianças tenham pouco desenvolvido o núcleo caudado, porque as crianças não percebem o perigo, vão para cima. E os ratos, também experimento com rato, que iam para cima das cobras. Também. Tipo, os coitados se entregavam, não? Então, é ir em direção contrária às situações de perigo. Temos o núcleo putamen. Esse que eu marquei aqui com uma seta, que é verde claro. O núcleo putamen, quando ele tem uma lesão, na verdade ele tem uma lesão, não uma lesão. O núcleo putamen ele é uma doença de caráter hereditário e que está associado à demência. É muito comum em famílias muito homozigóticas e associado à demência. Então, esse núcleo putamen, ele tem o efeito dele é o que se chama coreia de Huntington, que é associada à redução dos níveis de ácido gama-aminobutírico. Esse ácido gama-aminobutírico ele é derivado de um aminoácido e na disciplina bioquímica a gente estudou esse ácido gama-aminobutírico, certo? Como era que se formava o ácido gama-aminobutírico a partir de ácido glutâmico, que é um aminoácido. Só que essa região daí, ela deixa de produzir esse ácido gama-aminobutírico no estriato. E essa coreia de Huntington, ela se caracteriza por movimentos rápidos e abruptos de curta extensão da mão e da face, principalmente. Vamos ver aqui um vídeo da coreia de Huntington. Vejam a mão, como ele tenta controlar. Também a face, a boca, eles tendem a entortar um pouco a boca. E vejam como é a marcha de uma pessoa com coreia de Huntington. É uma marcha característica, diferente da marcha do Parkinson,
certo? Vejam a mão, o rosto. Sim. Certo? Aí talvez quando você esteja no hospital, vocês poderiam identificar talvez pelos sintomas. Tá? Vocês não estão habilitados nem agora, nem estamos habilitados para diagnosticar uma doença, mas você pode mais ou menos ter uma ideia de que é um problema motor, certo? Deixa eu ver. Sair da opção de ponteiro. E outro dos núcleos da base é o globo pálido. Ele fica os verdinhos mais escuros que ficam por debaixo do putamen, que a gente acabou de ver. E o dano no núcleo globo pálido, ele gera atetose, movimentos de contorção de uma mão, braço, pescoço, face ou outro. Gente, lembrem, muitas dessas doenças, elas são estudadas e elas são descobertas a partir do que já existe, ou seja, elas são estudadas por métodos agora de imagens que são reflexos que conseguem mostrar áreas da corteza que não se apresentam, que não se mostram, ou hiperapresentar essa área. E lembrem da parte triste da fisiologia, em que se durante as ditaduras, guerras mundiais, pessoas sem ética faziam experimentos em humanos. Durante muito tempo foi tratado também com pessoas que eram, digamos, pegava 50 anos de prisão. Se você deixar fazer um experimento em você, vamos tirar desses 50 anos, vamos tirar 20. E aí a pessoa se submetia a essas coisas. Tirar pessoas que estavam destinadas a serem mortas porque, digamos, pena de morte por tribunais, também se faziam essas coisas. Então, no caso, vamos voltar aqui ao conteúdo mesmo, no caso do globo pálido, quando existe uma lesão do globo pálido, a doença que emerge chama-se atetose, movimentos de contorção de uma mão, braço, pescoço, face ou tudo. Essas pessoas que sofrem atetose, além do problema neurológico, elas tendem a sofrer muito preconceito na rua, porque parecem pessoas que estão andando bêbadas. Então são maltratados na rua. Inclusive, em Cuba, onde eu morava, tem um paciente com atetose e ele ia no ônibus muito apertado, muita gente dentro do ônibus, e ele não conseguia controlar a mão dele. Então a mão dele no ônibus mesmo encostava nas nádegas de uma mulher do que mesmo encostava na calça de um homem ou encostava em qualquer lugar, porque ele não tem controle desse movimento da mão. Então eles são muito maltratados. Se as pessoas também têm não têm a capacidade, não estudaram enfermagem, não estudaram nada da ciência para identificar que a pessoa não está bêbado ou não está sendo, digamos, um pervertido. A pessoa apenas está com uma doença neurológica triste que não tem cura, então eles sofrem desde preconceito até maus tratos. Vamos ver como é
Veja na mão, mas acontece com o braço. Não. É bem complicado. Se vocês escreverem no YouTube atetose, vão encontrar um vídeo que fala de pessoas com atetose e eles pedindo, por favor, que eles não são bêbados, que eles não são maldacentos, simplesmente que eles não conseguem controlar esses movimentos. Outro núcleo da base é o núcleo subtalâmico, esse que está aqui em lilás, roxinho, tá aqui. E o núcleo subtalâmico, ele gera hemibalismo, é outra lamentável doença neurológica, hemibalismo, que são movimentos súbitos e em bloco de toda uma extremidade. Vamos ver agora um vídeo sobre hemibalismo. And then put your arms out in front of you. Vejam que é unilateral. Good. And then down again. Ela consegue And try with the left hand. Vamos para o lado esquerdo. Por isso se chama M, que é de um hemisfério. No caso, ela tem afetado o hemisfério direito, que tem efeito sobre o lado back again. esquerdo do corpo dela. E esse, então, é o hemibalismo. O outro núcleo da base chama-se substância negra, esse aqui embaixo, azul mais intenso, certo? E esse, uma lesão na substância negra é o que gera o Parkinson. Aí, essa substância negra, ela deixa de produzir dopamina e, como principais sintomas, vai aparecer rigidez, tremor involuntário, instabilidade postural, dificuldade na fala e para encolher, movimento das mãos em forma de contagem de moedas, dificuldade para iniciar a marcha, inclusive mudar de direção, passos curtos e arrastados, que foi o caso do paciente que a gente iniciou na aula de hoje. Então, a gente já pode falar aqui qual a estrutura do sistema nervoso daquele paciente que a gente iniciou nossa aula de hoje está lesionada. No caso, é a substância negra ou substância negra, vocês vão escutar também. E essa lesão nessa substância negra, ela vai provocar que o paciente não produza dopamina, que é um neurotransmissor inibitório, e por isso vai ter todos esses efeitos hiper excitados, inclusive um efeito da acetilcolina muito marcado, que vai provocar muita contração muscular e tremor involuntário. Aqui vou botar um outro exemplo do... In this first clip, we're examining the gait of a 55-year-old man with Parkinson's disease during the off phase. Notice his typical Parkinsonian gait with shuffling and elements of festination. Vejam os passos curtos. In addition, notice his reduced arm swing. Vejam os braços quietos, semiflexionados a ambos lados, e vejam a dificuldade desse paciente. Notice how difficult he finds to turn when asked to do so by the examiner. In the second clip, we're looking at the same patient about 30 minutes later after he's taken his L-Dopa medication.
There is a dramatic improvement in his gait, but if you look closely, it also demonstrates some mild dyskinesias of his head and neck, as his head wobbles a little bit from side to side. Vejam como o medicamento funciona quase de forma mágica. A levodopa, ela vai resolver temporalmente o tratamento, o comportamento do paciente. Só que acontece que com o tempo o tratamento ele para de ser efetivo. Mas se usa a levodopa, também se utiliza como um método para diagnóstico da doença. Se a pessoa está com sintomas parecidos ou com sintomas sugestivos de Parkinson, provavelmente se faz o teste com levodopa e vê se 30, 40 minutos depois de dar a medicação ele melhora os sintomas. Então, na nossa aula de hoje, a gente consegue já ver que doença de Parkinson é derivada de uma lesão neurológica ou uma degradação do núcleo da base, chamado substância negra, e que deve-se à impossibilidade de produção de dopamina. E esse fármaco chamado levodopa, ele é um precursor da dopamina. Por que não subministrar diretamente a dopamina ao paciente? Porque a dopamina ela não atravessa a barreira hematocefálica e a levodopa se atravessa. Então a levodopa atravessa e lá dentro a levodopa é transformada a dopamina. Então o paciente volta a ter, após a medicação, comportamento normal. Então, para concluir a nossa aula de hoje, a nível de conhecimento, os principais locais de processamento da informação motora são a medula espinal, que se ocupa da parte de reflexos, principalmente, o córtex cerebral, que é a região processadora, integradora, o cérebro e os núcleos da base, que são os que a gente vai ver aqui agora, o cérebro e os núcleos da base. Ao nível medular, as respostas são reflexas. O córtex se encarga da aprendizagem do movimento, além de gerar movimentos finos. O cerebelo e os núcleos da base são estruturas retificadoras e refinadoras dos movimentos, permitindo a elegância e precisão dos mesmos. Desde já, muito obrigado por assistir nossa aula hoje. Desejo bons estudos e penso que a partir da aula de hoje você já tenha uma visão diferente. Digamos que com essas aulas de fisiologia do sistema nervoso, terem visto algumas doenças, algumas patologias neurológicas, vocês consigam já identificar algumas coisas mais do meio da saúde, da clínica, do paciente, um pouco mais da sensibilização com as pessoas, que nem todo é o que parece. Um paciente com hemivalismo, com atetose, com Coreia de Huntington não é um bêbado, sino que é uma pessoa com uma lesão neuronal, na lesão da corteza cerebral e dos núcleos da base. Muito obrigado mais uma vez. Tenham bom dia. Grande abraço a todos. E lembrar que esse material foi criado para ser usado exclusivamente por vocês, alunos de ciências da natureza, ciências da saúde. A fonte de cada imagem que se apresenta se colocou na parte inferior da mesma, ou é mostrado o comercializador. Ainda quando foram usadas fotografias, ou poderiam ter usado fotografias de produtos farmacêuticos e aparelhos médicos, não é a intenção deste trabalho fazer propaganda nem marketing dos mesmos, ok? É simplesmente para vocês aprenderem, para vocês entenderem, muito além de marca e marketing. Um grande abraço a todos.